Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, este programa que é uma parceria da TV Alterosa, do jornal Estado de Minas e do portal Uai. Este programa tem 2 blocos de 10 minutos na TV, depois você assiste a um terceiro bloco no nosso canal do portal Uai no YouTube, youtube.com/portal Uai, e lê a íntegra da entrevista no domingo no jornal Estado de Minas. Hoje estamos recebendo com muita alegria o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Prefeito, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Um grande prazer estar aqui. Fico à vontade, gosto muito de visitar o Em Minas. Obrigado, viu, prefeito? Prefeito, Belo Horizonte chegou aos 126 anos, né? E chega com as demandas naturais de uma grande metrópole, né? O que o senhor considera que é, assim, o maior desafio numa cidade com tantos contrastes, né? Com tantas belezas, mas também com tantas mazelas? Qual é o grande desafio? Eu acho que Belo Horizonte tem vários desafios, né? Nós temos um problema sério de enchentes, que é um problema grave. Temos uma série de encostas com risco. Temos um trânsito ainda complicado, uma mobilidade urbana complicada. Temos um anel rodoviário muito complicado, é o lugar que mais mata no trânsito de Belo Horizonte. E eu acho que esses são todos os desafios que nós temos pela frente e é o que nós estamos enfrentando numa frente ampla, né? Trabalhando nesses 4 grandes problemas de Belo Horizonte. Como é que o senhor define prioridades? Como é que é uma vida do prefeito assim? Chegam os secretários com aquele monte de problemas, então como é que o senhor vai... Não, vamos atacar esse primeiro, como é que é isso? Na realidade, o prefeito tem uma equipe de profissionais que nos ajudam a discutir. Nós temos uma reunião semanal de um grupo de pessoas e a gente levanta todas as questões que tem. Nós recebemos demanda da imprensa, recebemos demanda das pessoas, recebemos demanda dos secretários, ouvimos todas as demandas e priorizamos aquilo que a gente entende que há recursos, que é preciso fazer rápido e que possamos fazer. Os grandes problemas são conhecidos, por exemplo, a enchente é conhecida, né? Nós tivemos em 2020 um programa de uma enchente em Belo Horizonte, uma chuva fora do normal, que destruiu a cidade. Então era claramente uma prioridade a cuidar naquele momento. Nós temos o anel rodoviário, que a gente sabe a dificuldade que é. Tem 20 anos que nós lutamos por a revisão do anel rodoviário, muito embora sabemos que é uma rodovia do DENIT, do governo federal. Mas virou uma avenida, né, prefeito? É gente atravessando, gente casa na beirada, virou uma coisa assim... Exatamente, esse é o problema. Descontrolado, né? ali. Porque ali virou uma grande avenida, uma avenida dentro da cidade, mas é uma via do DENIT, é uma rodovia, né? E agora nós temos aí um trabalho grande junto ao governo federal, o PAC contemplou uma série de recursos para a gente cuidar do anel, principalmente vamos cuidar dos viadutos do anel. Os viadutos do anel são os pontos de conflito, né? Os gargalos ali. E ali é que gera muitos problemas. Então, com esse apoio do PAC, nós recebemos já recursos para fazer 2 viadutos, que já estamos prontos para fazer. Eu quero ver se consigo licitar ainda esse ano. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar essa obra no início do ano, talvez abril, né? Porque fazer licitação, precisa de fazer. É uma obra importante, já temos o projeto, ela pega 2 viadutos, pega a 040 e pega a Via Expressa. Temos mais 2 projetos bem encaminhados para levar para o governo, que era o alargamento da Antônio Carlos, do viaduto da Antônio Carlos e da Avenida Amazonas. E aí ficam faltando mais 4 para a gente desenvolver projetos. Então, o primeiro vai ser qual? O primeiro é 040. Ah, tá. E, simultaneamente, a 040 ali para 7 Lagoas. Isso, e a Via Expressa. Ali que vai para a Contagem. Tá. Depois, nós já estamos com o contrato pronto, quer dizer, o governo federal já liberou o recurso, o recurso já está disponível. A gente só está precisando do convênio com o DENIT, porque como é um território do DENIT, ele precisa fazer um convênio com a prefeitura para que a prefeitura possa gerir, de acordo com eles, né, para fazer as obras. Esse convênio está praticamente pronto. Como é que funciona a burocracia final, né? Claro. Sempre uma dificuldade. Aí abre a licitação ainda, eu vou abrir, né, a licitação. Não é obra ainda, não, a licitação. As pessoas às vezes ficam achando que... Não, mas o importante é ter o projeto. Se eu tenho o projeto, a licitação da obra é coisa simples. 90 dias a gente tem uma licitação pronta e acabada. Então, se eu conseguir licitar esse ano ainda, ou no início de janeiro, fevereiro, março, eu posso começar essa obra em abril.
E é muito importante começar o mais rápido possível, porque nós temos que pegar o tempo de seca para começar a trabalhar. Então, eu estou bem entusiasmado com a expectativa de poder fazer isso rapidamente. O senhor sabe dizer quantas faixas vai haver em cada sentido? Nós não vamos mexer, por enquanto, nas pistas, porque as pistas já são 3 faixas. Elas viram, em alguns lugares, viram 2 quando chega no viaduto. Não, então, isso que eu estou dizendo. Se eu abrir o viaduto, eu vou criar a pista contínua, sem interrupção. Então vai ser uma terceira faixa, porque os viadutos, geralmente, eles têm 2 em cada sentido. Isso, exatamente. Então vai ser uma terceira faixa de cada lado. Faixa, E é uma armadilha, viu, prefeito? Eu, semana passada mesmo, caí 2 vezes. 3 horas da tarde, você fala, pô, tranquilo, o anel, aí pimba, você fala, engarrafamento, será que é acidente? Não, e não é. É o gargalo do viaduto. É verdade. Esse é o problema que nós enfrentamos. A turma fica brava, viu? Desde 2003, no tempo do governo Aécio, nós estamos brigando para ver se recebe o anel para Belo Horizonte cuidar, para o Estado cuidar. Depois o Calil assumiu, entrou até na justiça para poder cuidar e nunca conseguiu. Agora, nesse programa do PAC, nós conseguimos o apoio do presidente Lula e eu acho que isso vai nos ajudar muito a resolver esse problema. Foi bom o senhor ter citado isso, porque assim, a solução dos problemas da cidade, essa solução depende da prefeitura, mas eventualmente, e muitas vezes, na verdade, depende essa solução do governo federal e do governo estadual. Como é que andam as relações da prefeitura com essas 2 instâncias de poder? Em primeiro lugar, é dizer isso. Não existe município do país que não dependa de recursos do Estado e do governo federal. Então, ninguém sobrevive sem esses recursos. E o que eu tenho feito é um diálogo constante, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal. Tem sido muito bem recebido por todos os 2. Esse aqui é o nosso grande lema, né? Nós conversamos com todo mundo que queira ajudar Belo Horizonte. E estamos conseguindo muito sucesso. O senhor é bom de papo, né, prefeito? O senhor tem acho que o mineiro tem jeito. O mineiro é bom de papo, né? A gente que é mineiro, conhece aqui a história, sabe? Mas na hora de negociação funciona bem? O senhor tem tido uma abertura boa? Funciona, porque quando você chega para dialogar com boa vontade, querendo resolver problemas, você encontra boa vontade do outro lado, encontra diálogo do outro lado, encontra vontade de resolver problemas do outro lado. Logicamente, tem coisas que a gente precisa que não pode. Aí não pode, acabou. Tem que entender isso. Mas coisa que é possível fazer, a gente consegue porque você tem uma boa vontade do outro lado. Ou seja, conversa é isso, o diálogo é esse. É por isso que eu acho, se não conversar, não resolve. Eu já fui recebido por mais de 10 ministros em Brasília, já recebi aqui mais de 10 ministros em Belo Horizonte. Ou seja, estamos prontos para discutir, conversar, e todos eles que vêm com a ideia, vêm com recurso, vêm com a operação, com a ideia de resolver os problemas de Belo Horizonte. Prefeito, agora aqui, só nós 2 aqui. Quando o senhor esteve aqui da outra vez, falamos que o Lula vinha e o presidente não veio até agora, prefeito. Nós demos azar. Eu acho que tem uma simbologia nesse negócio, né? As pessoas ficam esperando. Não, eu acho que nós demos azar, porque o presidente tinha marcado vir no dia 27 de setembro. Foi. Aí ele teve uma cirurgia, o médico proibiu de viajar, e ele ficou mais de um mês em repouso lá, fazendo trabalho. Mas o presidente Lula virá. Eu tenho uma reunião... O homem já foi até no exterior, já mais de uma... Mas assim, eu tenho uma reunião em Brasília, na qual ele vai participar no dia 22. E eu vou aproveitar e fazer essa cobrança dele. Boa. Presidente, o senhor me prometeu que é Belo Horizonte, QD, vamos lá. Os meninos estão cobrando lá. Ele virá. Tem pão de queijo esperando lá. Ele tem muito carinho para Belo Horizonte. Isso eu reconheço. Toda vez que a gente fala, ele tem muito carinho para Belo Horizonte. Agora, a agenda dele é uma agenda maluca, né? Então, a gente tem que entender e tem que esperar o momento certo. Prefeito, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco tem um bocado de coisa para a gente conversar. Combinado? Combinado. Um instantinho só, a gente vai lá e volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Em Minas, programa da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas e do Portal UAI. Lembrando que nós temos 2 blocos aqui na TV, daqui a pouquinho, na sequência, começa o bloco no canal do YouTube do Portal UAI.
o youtube.com/portaluai. E a íntegra da entrevista você lê na edição deste domingo do jornal Estado de Minas. Hoje recebendo o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Prefeito, logo no início do programa, o senhor citou entre os grandes desafios a questão das enchentes. Mas nesta semana tivemos uma notícia boa, assim, porque caiu um chuvarão e a barragem ali da Tereza Cristina aguentou o rojão, não foi? É verdade. Deu tudo certo ou ainda... Não, deu tudo certo. Nós tivemos ali, são 3 barragens. O Arrudas ali tem 3 afluentes. O Olaria, o Ferrugem e o Jatobá. Ok. Nós fizemos 3 bacias, uma em cada um dessas afluentes. Então, você vê a quantidade de água que foi colhida por essas bacias e quando chega no Arrudas, chegou muito menos água e o Rio Arrudas recebeu e a calha do Arrudas funcionou normalmente sem transbordar. É isso que nós esperamos. Logicamente que a Defesa Civil, quando viu aquele movimento todo, fez toda a proteção, faz aquela... bloqueio ali para evitar, porque você nunca sabe o que vai acontecer, como é que vai ter a chuva, se vai continuar, mas graças a Deus ali funcionou bem. Nós já tivemos 16, 17 grandes eventos de chuva em Belo Horizonte e nós não tivemos nenhum grande problema. Tivemos um probleminha no Barreiro, que não está ainda em projeto, ela está sendo desenvolvido o projeto para fazer, e deu uma inundada na rua, um pouquinho coisa, mas já teve carro que mexeu e nos incomodou muito. E nós já estamos apressando esse projeto para fazer também uma obra lá e resolver isso definitivamente. Muita gente pergunta, a água represa ali na hora da chuva e depois como é que ela escoa? Qual que é o sistema ali de evasão da água? Na realidade, o que você faz é fazer uma saída organizada da água. Okay. Você fecha ali, a água vem, ela não consegue sair porque tem uma grande barreira ali de concreto que segura a água e tem uma pequena saída. Então a água vai acumulando. Mas à medida que a chuva vai parando, a água vai descendo, vai indo embora. É como se você tivesse um tanque, que você enche ele d'água, né, com o tampinho lá fechado, o tampo fechado, aí o tampo vai abrindo, vai descendo devagarinho, vai esvaziando. Mesmo durante a chuva ele já está aberto, né? Ali ele a água vai escoando, só que num volume muito menor. Para poder chegar na calha do Arruda num volume que a calha consegue comportar. Legal. Prefeito, agora um outro grande projeto, né, é a questão do centro de Belo Horizonte. Nós até tivemos entrevista aqui no Em Minas especificamente sobre isso. Uma entrevista, aliás, muito boa, que a galera, você pode ver no nosso canal do YouTube, vale a pena checar lá. O que é que o cidadão belo-horizontino pode esperar dessas intervenções no centro da cidade? A gente pode esperar um centro novo, um centro como é o centro de antigamente, um centro feliz, um centro que as pessoas chegam e têm prazer de ver. Nós vamos revitalizar o centro quase como um todo. Nós vamos revitalizar a Avenida Afonso Pena. A Avenida Afonso Pena vai ser uma avenida muito mais bonita, muito mais arborizada, com ciclovias, com lugar passagem para ônibus exclusiva. Nós estamos arrumando as 3 grandes praças, tanto a Praça do Papa quanto a Praça da Rodoviária, que faz a ligação ali da Afonso Pena, quanto a Praça da Estação, que está lá embaixo. Estamos revitalizando o Parque Municipal, fizemos uma melhoria, melhoramos a iluminação, usamos, e agora fizemos uma licitação para trocar todos os brinquedos que tem lá, colocar coisa moderna, mais arrumada. Estamos construindo dentro do parque uma obra que está parada desde 2014, que é uma espécie de um centro cultural muito bonito, uma obra belíssima, que iniciou em 2014, está parada há 10 anos e que a gente vai refazer. Estamos fazendo um programa de retrofit, um projeto de lei que está na Câmara, de prédios que estão abandonados em Belo Horizonte. Nós temos prédios da Avenida Afonso Pena feio demais, fechado. Deixa eu só fazer essa intervenção, porque várias dessas obras que o senhor citou são, digamos, estéticas, vão deixar a cidade mais bonita. Mas a mim me parece que assim, o grande problema do centro de Belo Horizonte é esse aspecto que o senhor está assinando agora, que é reocupar os prédios que estão abandonados, fazer o centro viver novamente, né? Para isso, nós estamos melhorando a segurança. Inauguramos ontem 480 novas câmeras de vídeo monitoramento da cidade, inclusive com inteligência artificial, algumas para identificar até face das pessoas. Já com reconhecimento facial. Já com reconhecimento facial. E estamos pegando esses prédios, o projeto está na Câmara, eu espero que ele aprove, para criar os incentivos
para que as pessoas possam, os próprios empresários ou proprietários dos prédios, reconstruir, ou fazer um retrofit do prédio, ou a prefeitura mesmo, em alguns casos, intervir ali, eventualmente até fazer entrar em uma intervenção no prédio e fazer a obra, exatamente com o objetivo de trazer gente para morar no centro de Belo Horizonte, repovoar o centro. Porque se você tem trabalho no centro e mora longe, você gasta 2 horas para chegar no centro. Se você puder morar no centro de Belo Horizonte, morando a 15, 20, meia hora do seu serviço, é uma melhoria da qualidade de vida imensa e nós vamos repovoar o centro. Estão melhorando a segurança, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, tem feito um grande trabalho no centro para poder melhorar. E nós precisamos, e tem uma série de outras obras, aqui o projeto é muito grande, não é um projeto pequeno, é um projeto muito grande, de muitas pequenas obras. Mas como é que a prefeitura vai convencer um empreendedor imobiliário a escolher, em vez de um prédio num bairro nobre, chique da cidade, tentar revitalizar um prédio no centro? Por incentivo que a gente vai fazer. Por isso que eu estou dizendo que tem esse projeto de lei. Nós vamos incentivar. Vai ficar mais barato para ele recuperar um prédio dele ou que ele possa adquirir do que ele construir um novo. E ele vai ter ali condições de perdão de imposto, não pagar uma série de coisas. Tem uma série de benefícios que está no projeto de lei. Eu tenho que esperar aprovar na Câmara, né? Mas vai ser muito mais vantajoso para ele, né? E em alguns casos a prefeitura vai ter que intervir mesmo, né? Eu vou fazer um grande apelo aqui às associações comerciais, né? A Federação do Comércio, a CDL, a Seminas, para incentivar as pessoas a pintar as fachadas, melhorar o passeio das ruas, porque é bonito uma cidade com pintura nova, e hoje está muito feia ali a Afonso Pena. Na hora que eu revitalizar a Afonso Pena toda, não é possível que nós tenhamos aquelas lojas com pichações, com coisa feia. Então é um incentivo que a gente vai fazer, tanto para o empresário quanto para as associações, porque pode ter aí uma combinação de interesses para melhorar o centro de Belo Horizonte, para atrair mais gente para o centro e para melhorar o comércio, melhorar o comércio de rua, que é o que nós queremos. E isso geralmente gera uma queda da criminalidade, porque lugar que fica abandonado, tipo à noite, claro, aumenta a incidência de crime, mas o lugar que tem vida, né, essa tendência de acabar. Verdade. Prefeito, no nosso bloco do YouTube, do Portal AI, vamos falar mais do Centro de Todo Mundo, mas eu queria falar com o senhor sobre essa questão do orçamento, que foi aprovado na Câmara com uma previsão de rombo milionário. Como é que o senhor está lidando com essa questão? Isso pode acontecer mesmo? Claro que não. Eu estou falando que tem falsos especialistas que estão falando que orçamento, que falou, que não tem nada disso. Orçamento é uma peça que é o planejamento, a expressão monetária do planejamento. Okay. É o que vai acontecer durante o ano. Agora, querer monitorar todo dia. Tem uma série de receitas que não estão colocadas, porque nós não sabemos que elas vão acontecer, ou se vão acontecer, que vão entrar no orçamento naturalmente. Pensa bem, esse ano de 2023 nós tivemos a lei Paulo Gustavo. Veio 20 milhões para a prefeitura que não estava no orçamento. Por quê? Não sabia que ia ter. Veio o dinheiro do fundo do piso da enfermagem. Não sabíamos que ia ter, não podia pôr orçamento. De recurso que o governo do Estado liberou na área da saúde, que estava preso numa série de contas que não tinha mobilidade, que liberou, não estava na conta. Ou seja, tem uma série de coisas. Nós acabamos de aprovar uma lei do Refis, um projeto para facilitar as pessoas que devem IPTU. Eu até queria chamar a atenção dos ouvintes, dos telespectadores, aqueles que ficaram devendo IPTU na pandemia. Então, nós vamos abrir por 3 meses, condição de facilitar aquilo, com redução de juros importante, multa grande. Isso vai gerar um caixa para a prefeitura. Não está no orçamento, porque em agosto eu não podia colocar. Então as pessoas falam assim, mas o déficit vai dar déficit. O déficit só consegue apurar no fim do ano. Se tiver, como no fim do ano não vai ter. Nosso bloco está terminando, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer. Qual vai ser o reajuste do IPTU? O reajuste é o reajuste da correção monetária, que ela só vai aparecer agora acho que dia 20, que tem a correção do IPCA. Então, nós não aumentamos nada a não ser a correção normal do valor. Mas nós vamos dar uma taxa de desconto importante para quem quiser pagar antecipado. O senhor acha que vai ficar o quê? Uns 5%? Eu acho que 6%. 6%. Então, ainda estamos estudando, mas eu acho que é 6%.
Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui nesta parte do programa na TV Alterosa, porque a gente continua agora no YouTube, combinado? Prazer muito grande estar aqui, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, então acessa youtube.com/portaluai para a gente continuar esse papo com Fuad Noman, prefeito de BH. Valeu, tchau, um abraço. Estamos de volta agora com o terceiro bloco do Em Minas, programa da TV Alterosa, do Jornal Estado de Minas e do Portal UAI. Hoje recebendo o prefeito Fuad Noman. A entrevista completa com o prefeito de BH você lê neste domingo no Jornal Estado de Minas. Prefeito, ainda sobre o Centro de Todo Mundo, embora seja uma recomendação, uma sugestão importante dos especialistas, a criação das faixas exclusivas de ônibus e as ciclovias, elas vão, em tese, reduzir o espaço para os carros particulares, o transporte individual, digamos assim. Como é que o senhor justifica essa reforma da Afonso Pena, que vai contemplar essas obras, para essa parcela da população que usa o carro próprio? Bom, em primeiro lugar, a ciclovia não vai atrapalhar o trânsito, porque ela vai ser no canteiro central, ela não atrapalha. Mas ali em frente à prefeitura, o canteiro é estreitinho, não? O canteiro o pessoal está mudando. É? O projeto é muito bem feito. Não. Eu não sei exatamente dizer como, mas não vai atrapalhar. Isso Tá. foi a primeira preocupação. Segunda preocupação é o seguinte, nós temos que priorizar o transporte coletivo. A população que usa o transporte coletivo é uma população que mora um pouco mais longe, gasta 1 hora, 2 horas, às vezes, para chegar no centro de Belo Horizonte, para procurar o seu trabalho. Ela precisa de ter uma agilidade para chegar. Então, a gente faz a pista exclusiva para ônibus exatamente com esse objetivo, facilitar a vida daquela parte da população que usa o transporte coletivo, para dar mais mobilidade, mais agilidade. Eu não acho que vai criar grandes problemas para o trânsito de veículos, não. Nós temos ali hoje uma pista que selecionada para ambulância, né? Ou seja, a avenida é larga, a avenida é boa, ela vai ser revitalizada, vai ficar muito bonita. Eu acho que vale a pena a gente esperar um pouquinho para fazer uma avaliação melhor, mas eu acho que não vai ter problema para os carros, não. Mas o senhor está imaginando que o dono de carro particular vai deixar o carro em casa com essas melhorias? Não. Como é que o senhor convence esse sujeito a deixar o carro numa cidade que nós sabemos tem graves problemas no serviço de transporte público? Não, eu não acho que ele vai deixar o carro em casa. Eu gostaria que ele andasse de bicicleta, que ele pudesse andar para poder não ter problema, mas é muito difícil. Eu acho que nós não vamos criar nenhum tipo de problema para o carro. A pista exclusiva de ônibus, ela é uma pista que, de fato, o ônibus tem prioridade. Mas as outras faixas vão liberar, porque o ônibus não vai andar na outra faixa. Hoje, quando você vai na Afonso Pena, você pega uma pista lá que tem 4 pistas, o ônibus tem 1, 2, às vezes até 3 pistas. Quando o ônibus tiver uma pista exclusiva, ele não precisa de usar, abrir espaço para o carro. Por isso que eu acho que não vai ter problema para o motorista do carro. Nesse período de obras, prefeito, naturalmente também acontecem alguns entraves para o trânsito, porque o canteiro de obras tem que usar ali um pedaço e tal. Como é que pede paciência para o motorista de Belo Horizonte já com essa situação do trânsito? Bom, em primeiro lugar, nós estamos fazendo as obras por partes, né? Nós estamos fazendo pedaço a pedaço. Isso. Né? Um quarteirão, outro quarteirão, e estamos fazendo isso de segunda a sexta, deixando fechado, sexta-feira fechado, terminado ali, para evitar o problema. A gente sabe que é assim. Uma senhora, um dia desses, me ligou no telefone, numa entrevista, falou para mim assim, eu acho que estão demorando muito para fazer o viaduto lá da Valdomiro Lobo, porque aquilo cria um problema muito grande. Eu disse, minha senhora, a senhora vai reformar a cozinha da sua casa, morando na casa, é um problema. Vai ter poeira na casa inteira, vai quebrar, vai fazer barulho, vai incomodar o vizinho. Mas na hora que a cozinha ficar pronta, a senhora vai chamar a pessoa para comemorar, vai fazer um almoço para todo mundo, vai fazer uma festa. É isso que acontece. Não tem jeito de fazer uma obra
importante que precisa ser feita, sem criar algum tipo de transtorno. Mas é passageiro. Nós estamos fazendo isso por quarteirões. Então, a Afonso Pena vai ficar muito boa e eu acho que o transtorno vai ser mínimo. Prefeito, no dia do aniversário de Belo Horizonte, nessa semana, fiquei sabendo que o senhor chegou em casa e desmaiou. Desmaiou no bom sentido, né? O senhor chegou tão cansado de tanta programação que não deu conta nem de ver um pouquinho de televisão, já apagou logo. Verdade. Foi um dia cheio, né? Foi um dia cheio, muitas entrevistas nas estações de rádio e TV da cidade, mas principalmente teve um programa muito intenso, uma cantata na porta da prefeitura, com mais de 200 crianças da escola municipal. Foi uma coisa belíssima, né? E o prefeito assistiu lá, ficou lá com o pessoal, tirou retrato com a moçada, foi muito bom. Nós inauguramos um memorial à vida. Esse memorial à vida foi uma ideia que nós tivemos exatamente para homenagear, de um lado, as pessoas que faleceram com a Covid, que morreram com a Covid, porque muitas famílias não tiveram nem lugar para dar o último adeus, para homenagear as famílias. Hoje tem. E, do outro lado, para as pessoas, os profissionais da saúde, que trabalharam de forma com muito afinco, com muita galhardia, para proteger a vida das pessoas. Essa turma foi guerreira. Por isso nós chamamos do Memorial à Vida. Está ali na Praça João Pessoa, em frente ao Colégio Arnaldo. Vale a pena visitar. É um memorial bonito, uma peça bonita, um coração estilizado, é um negócio muito bonito. E lá tem uma informação a respeito daquilo. Morreu muita gente em Belo Horizonte e a gente achou que devia fazer isso. Hoje, também na Praça do Papa, nós fizemos um quadro grande, escrito Belo Horizonte, para que as pessoas, porque você vai nas outras cidades, tem sempre o nome da cidade para você tirar o retrato. Eu amo tal cidade. Aqui não tem eu amo, porque isso é natural. Quem vem a Belo Horizonte já ama essa cidade. Então não precisa escrever isso. Mas lá tem Belo Horizonte e à noite é iluminado. É muito bonito. Está na Praça do Papa, lá no alto. Muito bem feito. Turma do Instagram pode deitar e rolar lá. Tirar retrato, mandar para o bilhetinho. Fizemos a inauguração da Praça da Raul Soares, uma árvore de Natal, o enfeite da Praça Raul Soares, ficou muito bonito também. Ou seja, uma série de atividades. E o senhor ainda foi à missa? Ainda tive a missa do aniversário da cidade, que foi uma missa muito bonita. Eu fico pensando assim, a gente acaba nessa confusão todo o dia a dia, você tem pouco tempo de ir à missa. Quando tem uma solenidade, você vai e aproveita para comungar, para fazer as coisas que tem que fazer. Chegou em casa, o senhor nem deu bola para dona Mônica, já foi dormir logo. Foi tempo de tomar um banho e ir para a cama, porque estava muito pesado. Prefeito, eu queria recuperar um assunto importante, porque tem um tempo que não se fala muito nisso, que é a questão do aeroporto Carlos Prates. Em que pé que está essa coisa? Evoluiu? Como é que... Em primeiro lugar, nós vamos ter que tirar essa expressão aeroporto Carlos Prates. Não existe mais isso. Não vai ser existe o terreno no Carlos Prates, que é um terreno muito grande. Esse terreno está cedido à prefeitura, ainda numa forma precária. A prefeitura já tem a condição de atuar, mas não tem condição de fazer nenhuma obra ainda. Já está tudo certo, só falta assinar o documento, e isso já era para ter sido acontecido. Eu imagino que tem algum entrave burocrático em Brasília, mas é coisa pequena. A informação que eu tive é que o governo está fazendo um grande programa de cessão de áreas para as prefeituras e para os estados. E, ao invés de fazer cada um, fazer um grande programa para fazer isso. Eu estou acreditando que isso deve ser o motivo do atraso que nós temos. Mas todas as conversas que eu tenho com a SPU, com a Secretaria, com o Ministério de Gestão, estão absolutamente caminhando naturalmente, corretamente. E o nosso projeto aqui, como é que ele está? O projeto está elaborado, mas... Ele está pronto? Na realidade, o projeto não, porque eu não posso investir num projeto do qual eu não tenho propriedade. O projeto executivo, senhor diz, né? Mas nós temos uma ideia. A ideia é aquela mesma. Vamos construir entre 4.000 e 6.000 moradias, das quais 2/3, ou um pouquinho mais, deve ser moradia popular, e uma parte de mais ou menos 1/3 moradias para a classe média, que nós possamos vender esses apartamentos para melhorar o custo. Vamos ter uma área comercial muito boa, inclusive para ajudar a pagar o condomínio dessas moradias populares. Vamos ter um parque muito bom, equipamentos públicos já muito elaborados, UPA, posto de saúde, o MEI, EMEIs, um centro cultural, uma praça de esporte grande, atividade
muitas quadras de esportes, de vários tipos. O campo de futebol que já tem lá vai ser totalmente revitalizado, ser arrumado. Ou seja, nós vamos criar espaço para aquela comunidade poder, que mesmo que não sejam os moradores dali, a comunidade que está em volta, que não tem serviço público até próximo. Então, vamos abrir espaço para eles entrar no parque, atender essas pessoas, criar uma passagem do anel para as pessoas do outro lado do anel poderem vir para cá, criar passagem para as pessoas que estão do lado poderem vir para cá. Ou seja, vamos criar ali um grande bairro que vai ser a convergência de toda aquela comunidade. Eu estou entendendo que o perfil de frequência ali não será só da comunidade do entorno, a comunidade atual, mas de outras populações também. Eu acho que sim, porque é igual o Parque Municipal aqui. Vai virar uma atração. Vira uma atração, né? Porque se eu tenho um parque, você tem caminhada, lugar para você fazer um churrasquinho, lugar para você brincar com a sua criança, uma aguinha para você molhar o pé, todo mundo vai. Prefeito, quando o senhor se sentou ali na cadeira que foi do Calil, teve algum problema assim que o senhor não imaginava que fosse aparecer como gestor da cidade? O senhor teve alguma surpresa assim nessa situação? Ser prefeito de uma cidade como Belo Horizonte, você tem surpresa todo dia, né? Eu, quando acordo de manhã, o telefone toca, eu já assusto. Deve ter algum problema. Às vezes não é, às vezes é até notícia boa, mas é porque a cidade tem muitos problemas e o dia a dia da cidade é muito ativo, né? A televisão está sempre mostrando um problema, o rádio está chamando a atenção para um problema, o jornal publica. Aliás, o Estado de Minas fez uma reportagem nessas últimas semanas aí sobre Belo Horizonte, que eu fiquei encantado com o trabalho bem feito que vocês fizeram, um trabalho muito profissional, mapeando toda a cidade de Belo Horizonte, todas as obras que estão fazendo. Eu acho que foi uma coletânea muito importante. Mas isso é assim mesmo. Todo dia você tem uma cobrança. De vez em quando é uma coisa boa, né? Mas de vez em quando você tem uma cobrança. Então, falar que você foi surpreendido? Não, eu não fui surpreendido. Eu sabia que ia ter muitos problemas. Agora, todo dia surge um problema que você não estava imaginando que surgisse. É uma tarefa árdua, difícil, mas eu diria assim, dá muito prazer. Vai dar tempo de o senhor fazer tudo que o senhor planejou até o fim de 2024? Não. Ou vai fazer ficar alguma coisa para a sua reeleição? Vai ficar muita coisa para o próximo mandato, próximo governo. Minha preocupação é que tem muita obra em andamento. E eu temo muito uma não continuidade dessas obras em 2025. Porque tem essa mania no Brasil, que é péssima, de que o novo governo chega e fala, não vou fazer nada lá que está fazendo, vou parar as obras. Acabamos de ver agora, na Argentina, está parando as obras, né? Então, isso é muito ruim para a cidade como um todo. Isso me preocupa. Mas, de fato, nós não vamos conseguir fazer todas as obras esse ano. Tem muita coisa acontecendo e para acontecer ainda em 2024, que vai ultrapassar 25, às vezes até 26. Então, temos que esperar aí novo governo para ver o que vai dar. O senhor segue firme na intenção de concorrer, né? Não, eu nem até hoje não tomei essa decisão, né? Não tenho, ainda estou esperando, eu estou trabalhando muito. Eu tenho 300 obras acontecendo em Belo Horizonte simultaneamente, mais de 3 bilhões de recursos investidos. Eu não posso parar para falar em política agora, para discutir política, porque política toma tempo. Você tem que fazer reuniões permanentes, discutir com A, com B, com C, chamar os... Não posso fazer isso agora. Então eu tenho que esperar, passar essa fase, entrar o ano que vem, aí chega um momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Porque aí passa isso. Então eu vou tomar essa decisão. Mas nesse momento eu tenho que trabalhar para a cidade, e trabalhando pela cidade eu não tenho tempo de fazer política. Prefeito, agradecer ao senhor mais uma vez pela gentileza de atender o nosso convite, sempre com um papo muito gostoso sobre problemas graves, mas do jeito que o senhor conversa, fica gostoso, fica legal de ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui no seu programa. Me chame quantas vezes quiser, porque eu gostei muito daqui. Vamos chamar assim, está combinado. Um abraço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na semana que vem. Até sábado. Um abraço.